Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o nosso tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e meu inestimável assistente economicão que quer falar uma coisinha para vocês. Diga aí, economicão. Tudo certo, galera? Aqui é o Economiquinho. Segue uma questão interessante sobre elasticidade do ponto médio. Valeu, economicão! Vamos a essas questões, elas são importantes. Nós temos que diferenciar a elasticidade da demanda clássica quando a elasticidade do ponto médio ou elasticidade no arco. Gostei que venha uma questão dessa. Questão do IBFC para o Detran do Amazonas, cargo economista no 2022. A elasticidade preço da demanda média calculada entre dois pontos é igual a 0,42. Partindo do resultado acima, assinale a alternativa que apresenta a interpretação desse resultado. Então, nós temos uma questão positiva e nós temos que interpretar o resultado. Eu vou aproveitar a questão, vou me estender um pouco mais para repassar para vocês o conceito da elasticidade clássica e depois da elasticidade preço da demanda no ponto médio, né? Como é que está dizendo aqui? Elasticidade preço da demanda média. Para resolver a questão, funciona se você utilizar direto o conceito clássico da elasticidade. Mas eu vou explicar para vocês a diferença e deixar claro para vocês que a interpretação é praticamente a mesma. Beleza? Vamos lá então. Antes disso, nós temos duas alternativas para eliminar, porque nós estamos falando da elasticidade e preço da demanda. E a letra A diz que para 1% de variação na renda, então nós estamos falando de elasticidade e preço, não de elasticidade e renda, está fora. E aqui diz para 1% de variação no preço do produto, a quantidade ofertada variará. Então nós estamos falando de elasticidade, preço, não é renda, da demanda e não da oferta. Então a letra E, a letra B a gente elimina, a nossa vida fica mais simples, né? Se você conseguir identificar esses tipos de escorregada do examinador, esse mole, ele deixou mole aí, né, para você eliminar, elimine e a sua vida fica mais simples. Então vamos lá. Elasticidade de preço da demanda equivale ao quociente entre a variação percentual da quantidade demandada em relação à variação percentual do preço do bem que está sendo demandado. Pode ser pensada como a variação da quantidade demandada de um bem no momento que ocorre uma alteração do seu preço. E a fórmula é variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. Essa é a definição clássica da elasticidade. Esse tipo de expressão, variação percentual da quantidade, ele equivale ao quê? A variação da quantidade, o delta da quantidade dividido pela quantidade. Isso é a variação percentual. A mesma coisa que a variação percentual do preço é a variação do preço dividido pelo preço. Beleza? Isso é importante e nós vamos utilizar esse conceito agora na elasticidade do ponto médio. Então, elasticidade de preço da demanda no ponto médio ou elasticidade no arco. Ela é dada por, você tem aqui a diferença das quantidades dividida pela média das quantidades, tudo isso dividido pela diferença dos preços dividido pela média dos preços. Então você tem aqui a diferença das quantidades dividido pela média das quantidades, tudo isso dividido pela diferença dos preços, que por sua vez dividida pela média dos preços. Essa é a elasticidade do arco. Nossa, professor, que difícil. Não, tranquilo. Vamos então comparar as coisas, né? Olha só, deixando essa parte aqui confusa de lado, né, vamos analisar a partir dessa situação que dá para ver melhor. Então, se nós pintarmos em vermelho Q2 menos Q1 e P2 menos P1, o que significa isso? Pode ser substituído por quê? Isso, por ΔQ e ΔP. Legal. Agora, Q2 mais Q1 sobre 2, P2 mais P1 sobre 2, o que é isso aqui? Isso aqui, a gente pintar em vermelho, nós temos aqui uma quantidade média, né? Nós estamos somando duas quantidades dividido por 2, e aqui nós temos um preço médio. Então veja, nós temos ΔQ sobre Q, né, e ΔP sobre P. Então, na prática, nós temos uma variação percentual de quantidade, e aqui uma variação percentual do preço, né, se nós analisarmos conceitualmente. Legal. Então, agora a gente pode substituir os valores, porque nós vimos que a elasticidade no ponto médio ela é só uma variaçãozinha da elasticidade preço clássica, beleza? Vamos lá, elasticidade preço da demanda é 0,42. 0,42 vai ser a variação percentual da quantidade dividida pela variação percentual do preço, né? A variação percentual da quantidade vai ser 0,42 vezes a variação percentual do preço, beleza.
Vamos estudar a letra D. A letra D diz que para 0,42% da variação do preço, a quantidade demandada variará 1%. Vamos substituir 0,42 da variação do preço para ver o que acontece. Então, nota aqui 0,42 vezes 0,42, né? Elasticidade vezes variação do preço, isso vai dar que a variação percentual da quantidade é 0,1764%. Então, está errada a letra D de dado. De eliminação, gabarito é a letra C. Vamos conferir. 0,42 vezes a variação percentual do preço. Né? Aí nós temos que é 0,42 vezes 1%, que aqui diz que é 1% de variação do preço. Beleza. Isso vai dar 0,42%, que é exatamente o que a gente vê na alternativa C, que é o nosso gabarito. Entendido? Fizemos aí uma questão um pouco mais longa para explicar aí o conceito da elasticidade do ponto médio, mas vocês viram que do ponto de vista de cálculo é muito parecido o conceito, né? Cuidado, quando pedir para calcular o ponto médio e a elasticidade clássica, né? Se derem os valores para calcular, você tem que tomar cuidado e fazer, no caso do ponto médio, fazer a média das quantidades e a média dos preços. E no caso clássico, você já sabe qual é. Beleza? Se ficou qualquer dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.